Olá, alunos! Então vamos lá fazer uma conversa agora sobre inclusão. Eu estou aqui com a professora Adriane Meyer Vassão. Tudo bem, professora? Bem, obrigada. E você? Tudo bem. Então vamos lá, professora. Para a gente começar, o que é inclusão? Bom, inclusão é você estar de fato participando, não só interagindo, mas ter domínio, ter possibilidade, ter realmente participação efetiva em algum processo, seja ele social, escolar, familiar, é realmente estar inserida, participando, né? Realmente estar usufruindo dos seus direitos e dos seus deveres também. É possível a inclusão desde a educação infantil? Sim, com certeza, porque é desde a educação infantil que o ser humano aprende a lidar com as diferenças, a respeitar, nós aprendemos os valores básicos, é nessa fase da vida. Então ela tem que acontecer desde a educação infantil para que todo ser humano possa realmente se efetivar como humano, né? Aceitar as diferenças, saber que podemos não sermos iguais, mas podemos entender e ajudar mesmo, colaborar com o outro, para que o outro se sinta bem, para que o outro também participe, né? Então é uma forma que vai não só contribuir para a pessoa com deficiência, né? E aqui a gente se atém à inclusão da pessoa com deficiência, né? Nesse módulo, e não só a pessoa com deficiência, mas aquela que não tem deficiência, ela também aprende a conviver com a diferença, a aceitar o outro da forma como ele é, né? A entender o outro e a estar participando com o outro. Isso é muito importante, porque nós temos uma sociedade que ela tende a ser muito individualista e tende a preservar certos conceitos, certos padrões que não atingem a todos. Então, se desde a educação infantil nós começarmos a trabalhar dentro da educação esses temas, esses conceitos, retirar alguns preconceitos existentes sobre a pessoa com deficiência, sobre qualquer pessoa que é diferente daquele modelo padrão, né? Nós vamos estar contribuindo para a melhoria mesmo da sociedade, da evolução do ser humano. Professora, o que é preciso para que a inclusão aconteça na educação infantil? Bom, o professor deve conhecer o seu aluno. O primeiro passo é saber o desenvolvimento dessa criança, saber qual é a sua deficiência, né? Ver qual o nível de desenvolvimento e proporcionar para ela em sala de aula atividades que vão trazê-la ao mesmo nível de desenvolvimento dos outros alunos, trabalhar com a família, trabalhar com as crianças a aceitação das diferenças, porque a criança em si ela não tem preconceito. Ela aprende a ser preconceituosa com o adulto, né? A criança ela é livre de preconceito, né? E ela aceita, ela tem curiosidade sobre o que é diferente dela. Então ela vai perguntar, ela vai olhar diferente, mas o diferente dela é o olhar curioso, não o olhar preconceituoso. Ela quer saber o que aconteceu com aquela criança que não é igual a ela. Então, se você, professor, conversa, explica e mostra que apesar da diferença, é uma pessoa com todas as outras possibilidades e que ela pode estar junto, que ela também consegue produzir, a criança naturalmente aceita. Então, o preconceito é muito mais estabelecido por nós adultos do que pela criança. Então, a partir do momento que desde a educação infantil a gente consegue estabelecer essas relações de aceitação, de entendimento do que é ser diferente, a criança passa a respeitar. E enquanto adulto, ela será um adulto que será acolhedora, ela não terá preconceito com o diferente. Então, desde a educação infantil, é um terreno muito fértil para se estabelecer conceitos, valores. Então, é muito bom que a educação infantil comece a se apropriar dos conhecimentos necessários e trazer essas pessoas com deficiência para a escola, para a educação infantil. E como que você vê esse cenário atual da inclusão? Houve uma evolução nos últimos tempos? Já chegamos no ideal disso aí? Não. Infelizmente ainda estamos longe, porque houve uma evolução? Houve. Nós não podemos negar que há uma evolução. Porém, ela ainda é muito ínfima. Por quê? Porque as nossas escolas, principalmente falando aqui em inclusão escolar, as nossas escolas ainda não estão adequadas
né? E não falo só a questão arquitetônica, porque tem toda uma raiz aí histórica de preconceito contra a pessoa com deficiência. E esses preconceitos são difíceis de serem derrubados, né? Nós temos a pessoa com deficiência como incapaz, né? Porque hoje, você saindo do ambiente escolar, é muito comum ouvir o coitadinho ainda da pessoa com deficiência, né? Ah, mas ele pode fazer, ele pode estar na escola, mas ele consegue aprender? Ah, mas não, deixa ele em casa, coitado, vai dar trabalho. Então, ele é visto como algo que dá trabalho. E ainda, então, a população não tem ainda uma consciência de que a pessoa com deficiência tem as mesmas necessidades, elas têm as mesmas vontades. Existem limitações, mas que elas podem vencer e que, dentro das possibilidades, elas podem ter uma vida normal, como outra qualquer, né? Então, derrubar esses preconceitos são muito fortes. E isso é raiz, né? E aí nós ainda não estamos preparados para uma inclusão de fato, porque de verdade, é difícil você aceitar quem pense diferente de você. Imagine quem realmente é diferente de você, né? Então, se você parar para analisar, nós todos temos preconceitos. Nós olhamos algo e dizemos, puxa, mas está fora de determinado padrão, não é legal. Mas por que que não é legal? Então, de repente, a gente questiona, mas nós mesmos, dentro de sala de aula, nós, professores, temos esse olhar ainda de um professor mais tradicional, que quer todo mundo na mesma fileira, retinho, sentadinho, que não pode responder fora do traçado da linha. Então, nós temos que derrubar essa visão desse professor ainda tradicional que ainda permeia as nossas escolas, né? Que se não tiver um resultado, é sinal que estabelecido em nota, é sinal que o aluno não aprendeu. Então, a gente precisa ainda desenvolver no educador o olhar do desenvolvimento humano, que realmente aquele indivíduo talvez não consiga atingir os mesmos níveis de desenvolvimento de uma pessoa que não tem deficiência, porém ele consegue se desenvolver, ele consegue aprender e consegue estabelecer relações e consegue ir para o mercado de trabalho. Claro que dentro da expectativa do que ele pode conseguir dentro da deficiência dele, né? Mas que ele pode ter uma vida produtiva, uma vida fértil, uma vida feliz, né? Ele não precisa estar dentro de casa porque ele é cego, ou porque ele é paralítico, ou porque ele tem uma deficiência intelectual, ou uma hiperatividade. Inclusive, você me perguntando sobre a questão da inclusão, existe um outro lado, né? Que agora toda a má educação, toda a falta de limite, a criança tem algum problema, tem algum distúrbio, vamos encaminhá-lo para o médico. E aí há uma medicamentalização aí das crianças que, na verdade, só precisam de limite, só precisam de uma orientação melhor, né? E existe toda uma confusão, mas que é gerada mesmo pela essa falta de estrutura que nós temos hoje dentro da nossa organização social mesmo e dentro, infelizmente, ainda das nossas próprias escolas. E a proximidade do educador com a pessoa com deficiência, né? É muito importante porque cada deficiência é uma limitação totalmente diferente, então eu imagino que seja cada caso completamente diferente, né? Cada caso é um caso, né? Tem algumas similaridades, mas cada caso é um caso e cada um tem seu rendimento, né? Seu tempo. Porém, assim, a gente também não pode, porque a pessoa tem deficiência, você facilitar demais. Você também tem que estimular, você também tem que, de repente, colocar desafios, fazer com que ele tente buscar, né? Porque a tendência é a acomodação, né? Porque desde criança ele vai encontrar muita a rejeição, e uma das formas da rejeição é a superproteção, né? Ai, não fica aqui, você vai se machucar, você não pode, você é descuidado. Ah, não, coitadinho, deixa eu alcançar a água, deixa eu fazer isso para ele. Então, ele fica muito dependente, muito acomodado muitas vezes, né? Então, o professor precisa estabelecer um limite, né, para a criança, desde essas pequenas acomodações, né, que se tornam grandes futuramente, e
também nas relações, porque ele cria uma certa dependência do colega que o acompanha, da mãe, do próprio professor. Então, tem que estimular a independência, proporcionar, claro, condições para que ele supere as suas dificuldades, mas estimular a sua independência, coisa que ainda é difícil para o professor, principalmente do ensino comum, né? Porque ainda nós não atingimos o ideal da formação para a inclusão, que é todos os professores preparados para receber uma pessoa diferente em sala de aula. Nós ainda não temos essa condição, né? Nós ainda, nossos cursos de licenciatura, a própria pedagogia, nós ainda somos cursos noturnos, que não temos laboratórios suficientes, que não temos um tempo como a medicina tem, né? Que seria o ideal para estarmos realmente nos preparando para trabalharmos com a pessoa com deficiência, né? O ideal seria que todo professor estivesse preparado. Claro que ele sempre vai necessitar de um apoio, de uma educação especial. Porém, o professor do ensino comum deveria estar preparado quando encontrasse um aluno hiperativo ou outros distúrbios, uma deficiência intelectual, física, né, sensorial. Então, ainda falta, a gente ainda tem um caminho a trilhar dentro da formação do próprio professor e dentro da constituição, né, da formação da escola. Obrigado pela participação, professor. Eu que agradeço e espero ter contribuído um pouco aí com os nossos alunos. Obrigado, pessoal. Até a próxima.